Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um ND Podcast. Então, roda a vinheta. E hoje, no nosso episódio, estamos recebendo uma artista que com certeza você que acompanha este canal conhece muito bem. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios nada mais, nada menos que Rafaela Rosa. Seja bem-vinda, Rafaela. Obrigada. Muito Oi, obrigado por aceitar vir aqui bater um papo com a gente. E difícil alguém não te conhecer nesse canal, né? Mas para quem tá chegando agora no canal, se apresente quem é a Rafaela, o que ela faz, porque se alguém não conhece, vai conhecer agora. Oi, pessoal, eu sou a Rafa, tenho 28 anos, sou casada, eu trabalho com social media e também como artista. Eu acho que é isso. E hoje, nosso bate-papo realmente é sobre essa área. Para quem conhece a Rafaela, sabe o quanto ela tem essa vocação e ela tem esse chamado para expressar, né, a mensagem dos céus, expressar a palavra de Deus através da arte, né? E eu acho que é até meio polêmico isso, né? Porque algumas pessoas não concordam, não acham que isso é válido, mas em que momento da sua vida, Rafa, você começou a desenvolver essa questão artística, né? Essas habilidades na arte, pintura, de artesanato também você faz com muita perfeição. Em que momento isso acendeu no seu coração? Teve alguma motivação específica? Olha, eu sempre gostei de desenhar, desenho desde muito, muito nova, né? Mas eu comecei mesmo a fazer isso voltado para a igreja, por exemplo, quando eu trabalhei com as crianças, fazia os lembrancinhas, né, para Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo mais. E depois, já jovem, depois dos 18, eu tive um líder de jovens que ele gostava muito de enfeitar a igreja mesmo. Entendi. Com coisas manuais. Eram cartazes e tudo mais. E ali eu me envolvi e desenvolvi tanto a pintura como outros tipos de artes, né? Então eu já vinha, sempre gostei. Mas foi ali onde realmente começou algo um pouco maior, assim, entendi, mais voltado para isso. Olha aí, ó, preciso puxar a sardinha, né? Ministério Infantil revela talento, gente. Então você aí, olha, que não sabe onde atuar, Ministério Infantil é onde você vai encontrar a sua vocação, seja ela artística, seja ela de palavra. Fica a dica pra você, hein? Vem pro Ministério Infantil. Mas, Rafa, e assim, em que momento você percebeu que, assim, através, e para quem conhece, né, só para familiarizar as pessoas, você desenha muito os quadros e tem essa atividade referente nas igrejas, nos eventos, dentro desse contexto religioso. Em que momento você percebeu que o seu quadro era uma mensagem que Deus estava passando para alguém? Como que isso? Porque, assim, às vezes nós temos crianças que têm essa vocação, né, para habilidade e tal, e como os pais, tipo assim, podem orientar, tipo, alguém te orientou, alguém falou assim, olha, começa a orar para fazer isso, começa a buscar conhecimento, como que foi isso? Porque, assim, hoje é muito natural, né, para quem Sim. olha para Rafa, vê isso muito de forma natural, mas como que foi essa construção de entender que, assim, olha, de frente à tela, eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, transmitir aquilo e alguém receber aquela mensagem. Como que funciona, né? Certo. Eu sou da igreja desde que nasci. E eu me apaixonei por Jesus muito cedo. Então, essa paixão, esse amor que o Senhor colocou, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sempre me deu vontade de fazer as coisas para Ele. Então, tudo que eu ia fazer, eu pensava, como que eu posso fazer isso de acordo com a Bíblia? Glória a Deus. É voltado para o versículo. Então, quando eu comecei a desenhar mais, eu sempre pensava em versículos bíblicos. Então, é algo que, quando você tem um foco em Deus, isso acaba sendo natural. Então, se você quer envolver o seu filho que gosta de arte, conta histórias bíblicas, faça ele se apaixonar por Jesus, porque isso vai ser natural. Ele vai querer envolver Deus em tudo que ele fizer. Seja cantando, seja pintando, seja
onde for que ele estiver atuando, sabe? Então, comigo começou assim. Eu já sempre gostei de pintar, sempre gostei de desenhar, fazia isso. Às vezes eu pintava desenhos de... desenho animado, que eu gostava de assistir. Então, e hoje nós temos muitos desenhos animados bíblicos, né? E foi assim que começou. Dentro do meio artístico, a gente tem um movimento chamado Inktober. E é um movimento no mês de outubro, que os desenvolvedores passam uma palavra aleatória para cada dia de outubro. Então, são 31 temas. Nossa, não sabia disso. E quando eu estava pintando, eu queria muito participar. Só que eu pensei assim, eu não vou fazer aleatório. Para mim não fazia sentido pintar outra coisa se não fosse algo para passar uma mensagem, Entendi. Principalmente referente a Deus. Então, eu não participei o mês todo, que é difícil, gente, pelo amor de Deus, fazer um desenho todo dia. Mas eu fiz vários desenhos e voltados para isso. E você falando sobre isso, a ideia já veio aqui. Por que a gente não lança um desses também, né? Não veio? Olha aí, ó, fica a ideia. Quem é departamento infantil se prepara aí, porque a cabeça já tá fervendo. Uma das coisas que você falou vai ao encontro do que eu li por essa semana, sobre alinhar o que é propósito, missão e chamado. Né? E a palavra-chave do livro que eu estava lendo, né, falava sobre isso. Você precisa se apaixonar, amar Jesus. Né? Então, a gente só vai fazer com excelência aquilo que está queimando no nosso coração. Exato. E se você quer, na sua profissão, vamos dizer assim, que o Senhor seja glorificado, você tem que estar com ele no seu coração. Então não adianta você escolher porque dá dinheiro ou porque você gosta. Então assim, isso resume muito todo o nosso questionamento sobre o que você pensa, como que você consegue transportar a mensagem de Deus para uma tela. É porque você ama Jesus. Então, quando a gente ama Jesus, a gente consegue entender o que ele quer. Né? E aí, nesse mundo artístico, geralmente dentro da igreja, das igrejas, quem sabe, um pouco mais tradicionais, a gente vê uma resistência, né? Sim. E aí eu gosto de polêmica, até me cancelarem desse canal, mas tudo bem, vamos lá. E assim, as pessoas, eu já ouvi, né, questionando, mas tem isso na Bíblia, será que isso é verdade e tal? Você já vivenciou isso, já passou por esses questionamentos, seja por pessoas ou até mesmo por você mesmo, por pensamentos, e como que você encontrou teologicamente esse respaldo que a sua arte ela serve para glorificar a Deus? Eu, graças a Deus, nunca passei por um problema desse. Ninguém nunca veio até mim falar, né? Mas esse questionamento houve dentro da minha própria mente, porque eu sempre tive muito medo, muito temor de fazer coisas por emoção, né? Achando que é bíblico, né? Aquela coisa, e não ser. Então, eu mesma nem gosto muito de falar, nomear como arte profética, justamente por conta desse debate que acaba gerando. E das linhas teológicas, né? Isso. Então eu prefiro falar, eu faço arte para glorificar a Deus, para adorar Ele, para Ele me usar através dessa arte conforme Ele quiser. Porque, primeiramente, eu faço essa arte para adorar Ele. Agora, como Ele vai usar essa arte, é com ele, né? Então, eu nem gosto muito de usar esse termo justamente porque é algo que gera muito debate e muita explicação. Então, eu prefiro falar que eu pinto para Deus, para adorar Ele, para servir a Ele e a igreja. E isso é muito bom, né? E aí, eu quero deixar aqui até um versículo que eu gosto muito, e eu estava lendo, você falou, me veio à memória, né? Que quando o Espírito Santo, é falado que alguém foi cheio do Espírito Santo, foi um artista na Bíblia, né? Exato. Se não me engano, Bezalel, não é isso? Foi. Então, assim, Deus chamou um artista, encheu ele do Espírito Santo de Deus, para quê? Para ele construir algo para o Senhor. E aí, eu penso, né? E aí, eu sei que tem muitos artistas, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, independente da arte, seja ela dentro da igreja ou fora, não é valorizada, né? Então, às vezes as crianças tem essa vocação e os pais ficam preocupados, isso não dá dinheiro, não reconhece, porque é verdade, né? Infelizmente, a gente não tem essa cultura de apreciar a arte, seja ela qual for, uma arte visual, uma música, a gente não tem isso. Mas o que mais me chama a atenção foi quando, preparando, né, pra a gente conversar, foi encontrar isso na Bíblia. Que Deus chamou um artista, um artesão ali e falou assim, olha, vou te encher do Espírito de Deus para que você possa fazer algo para ele, né? Então, ao olhar você como outros artistas, eu vejo essas pessoas que são cheias do Espírito Santo e transmitem uma mensagem, né? E
A gente teve o privilégio de caminhar, acho que uns 2, 3 congressos das crianças e as pessoas ficavam admiradas, né? Porque a Rafa caminhava com a gente no Quest Kids e ela fazia isso durante o culto inteiro. E assim, como que é a sua inspiração fazer os quadros durante o culto? Você foca no louvor? Você foca na palavra? Como que acontece isso? Na verdade, começa antes do culto começar, né? Assim que eu recebo um convite, né? Na verdade, muito antes, né? Algo que você tem que caminhar com você dia a dia, né? O seu relacionamento com Deus é construído dia a dia. E quando acontece um evento, um convite, é aí que eu começo a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar nesse dia para as pessoas, sabe? Eu tô aqui com o meu dom na minha mão, disposto a te ofertar como adoração, entregando ao Senhor e pedindo, me usa e me conduza para aquilo que o Senhor quer falar. Então, começa muito antes, né? Normalmente, as ideias dos quadros, muitas deles, veio antes do culto começar. Enquanto eu estava me preparando, o Senhor colocou um versículo no meu coração. Né? Então não começa no culto. Às vezes sim, às vezes já aconteceu também outras vezes de começar o culto e eu não saber o que eu ia pintar e eu lá começava a ficar um pouco até desesperado, porque demora, gente, pra pintar, não é assim. Tipo, vai acabar o culto então, e não tem... então, principalmente nas nossas viagens, a gente não tinha como falar, não, eu te entrego depois, não. Verdade, faz sentido. Não tem como. Então eu precisava finalizar naquele dia. E eu continuava em oração, né? E aí o Senhor colocava no meu coração o que ele queria. Mas é algo que você já tem que buscar antes, para que você esteja atento ao que o Senhor está falando, ao que Ele quer, sabe? Não é algo muito programado, né? Não é... Tipo assim, faz um esboço e vai funcionar aquilo, né? Não. E você falando sobre isso, eu acho que todas as áreas que servem na igreja, ela precisa funcionar dessa maneira. Precisa me preparar antes. Porque às vezes a gente tem que... Porque assim, você é uma artista, você sabe fazer. Se mandar você fazer tal coisa, você vai conseguir. Mas pro Senhor é diferente. E eu acho que todos os artistas, vamos dizer assim, seja ele músico, seja ele quem canta, não pode ter essa autoconfiança. Né? Quando você fala assim, ó, tenho que me preparar antes, ou seja, a oração faz parte disso. Ah, não é porque eu sou formada, porque eu sei fazer que... Tá bom, eu vou lá e faço, né? Então, seja louvor, seja músico, seja a própria arte, até a palavra do Senhor. Cuidado, porque eu acho que a autoconfiança vai fazer você, e até uma das perguntas que quero fazer, entregar, quem sabe, algo bonito, mas que não transmite aquela mensagem que o céu tinha para aquela pessoa, né? E como diferenciar a beleza dessa arte, que ela foi só bonita. Não, mas ela transmitiu uma mensagem. É através disso, da oração, que Deus direciona. Porque assim, se Deus não direcionar, é só mais uma arte. Seria isso? Exatamente. O processo de técnica, por exemplo, ele só vai ser uma ferramenta para transmitir a mensagem. Entende? Então, uma mensagem ela pode ser passada de várias formas. Sem técnica ou com técnica. Faz sentido. O que realmente vai passar a mensagem é através daquilo que o Senhor te mostrou, através da sua oração, da busca dele na sua vida. Né? Então... eu posso não ter técnica. Muita gente fica presa a isso. Entendi. Entende? A gente, não, eu não sei desenhar muito bem. Se você pesquisar, tem uma moça que eu já vi vídeos dela no YouTube, eu não lembro o nome dela agora. Mas ela conta que já participou de alguns eventos que tinha arte profética. E ela foi uma das artistas. E lá eles tinham o quê? 5 minutos para desenhar para cada um. Então era um convidado que ia lá, eu quero... E ela orava ali na hora, era tudo muito frenético e rápido. Você não tinha tempo de ficar pensando muito, não tinha tempo de aplicar técnicas, sabe? Sim. Ela desenhou o coração, desenhou não sei o quê, e aquilo falou com a pessoa. Entende? Então, não é questão de técnica. É lógico que a gente precisa buscar técnica para deixar ainda mais bonito, né? Deus gosta do belo. É isso. Sabe? Deus gosta do belo. Ele fez a criação e ele parou para analisar. Não, agora ficou legal. Não, isso é bom. Gostei do que eu fiz. Vamos pro próximo. É isso. Sabe? Ele gosta do que é belo. Mas a gente não pode só se prender a isso esperando ficar belo para agir. Entendi. Entende? Você já tem que agir enquanto vai se aperfeiçoando.
E uma das coisas que você estava falando, isso me fez muita chamar a atenção, porque a questão gospel, o meio gospel, ele cresceu. Ele ficou nas plataformas depois da pandemia, né? Que nem a gente no YouTube agora. E a preocupação de muitos em qualquer área, né? Seria a técnica. Vou passar técnica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você me falando isso veio muito ao meu coração, né? Se não tiver graça, a técnica não vai valer de nada. Não é que nem você falou 5 minutos. Então, assim, essa pessoa pode ter estudado, sei lá, em Paris, no berço lá da arte e tal, mas se não fosse o Espírito Santo conduzi-la para passar uma mensagem, não ia funcionar, né? Então, até para quem está nos ouvindo, e eu gosto dessa questão do podcast, da internet, porque pode ser tá ouvindo essa semana, 2030, né? Cuidado, você tem uma vocação, o Senhor chamou você para algo dentro do reino, cuidado para você não focar na técnica. E aí a Rafa foi muito pontual sobre isso, né? Procure técnica porque o Senhor aprecia aquilo que é belo. Então não faça de qualquer maneira, porque a gente tem dois extremos, né? Quem toma conta daquilo que só quer fazer por causa da técnica e aqueles tipo, não, Deus recebe e tá tudo bem, né? Aí já não dá, não. O Senhor sempre deixou muito claro na palavra dele sobre as intenções do coração. Faz sentido. Então, assim, a sua intenção é só fazer? Ou você consegue perceber que há a importância de entregar o seu melhor e se aperfeiçoar para entregar o melhor para o Senhor? Qual é a intenção do seu coração, sabe? Eu só quero louvar... Não, a gente precisa... incluir a excelência no que a gente está fazendo. Não só sair e fazer, não é de qualquer jeito. Mas a gente também não pode depender da técnica. Isso faz muito sentido, você guarda isso no seu coração. O Senhor te vocacionou para algo importante você estudar, se aperfeiçoar, mas é importante você ter a graça de Deus, porque senão vai ser só mais um artista, né, sem a presença do Senhor. E Rafa, pensando sobre isso, refletindo, já teve alguma arte que você fez em algum lugar que marcou? Falou assim, além da mensagem ser entregue para outra pessoa, isso marcou a sua vida? Você deve ter várias, né? Mas você consegue lembrar ou compartilhar algo que isso marcou o seu coração, que você falou assim, não, isso aqui mexeu comigo, ou você tem essa arte na sua casa, você fez para você, era para alguém, mas foi para você, né? Tem duas artes, né? Uma foi a segunda arte ao vivo que eu fiz aqui no Congresso, que naquele dia eu estava passando por um momento bem complicado na minha vida, bem difícil, e eu me sentia um pouco distante de Deus, distante do propósito, distante do que eu imaginava que iria acontecer, né? Eu vim para cá de Cajati, né, bem no meio da pandemia ali, e ansiando muito por fazer a obra do Senhor, mas eu ainda não sabia como que as coisas iriam rolar, né, e eu estava bem frágil, assim, e eu falei assim pro Senhor, esse quadro vai ser eu entregando novamente o meu coração pro Senhor. Eu não vou pensar no que o Senhor quer passar para outras pessoas. Foi o único quadro que eu não pensei nas outras pessoas, eu pensei no que eu queria entregar para o Senhor. Olha isso. E ali eu coloquei todo o meu coração, o desenho foi um coração, foi um coração humano, e eu coloquei tudo de mim naquele quadro. E foi o que mais me tocou, esse quadro não ficou comigo, foi entregue para outra pessoa, mas foi um dos que mais me marcaram, porque foi o início dessa jornada dentro da arte profética em si mesmo, com tela. Eu cheguei a fazer um quadro anterior a esse, foi o primeiro, né? Foi até um congresso dos Kids também, que foi feito aqui, só que foi mais fechado por causa da pandemia. Lembro. Acho que Você lembra? Foi o primeiro. E ali, aquele me marcou também, porque apesar de eu estar pensando no que iria pintar por outra pessoa, pedindo para o Senhor mostrar o que era para pintar, ele também falou comigo, que era sobre a ressignificação de sonhos. Era sobre a reciclagem. Às vezes a gente tem um sonho e parece que ele foi destruído e Deus entrega pra gente numa caixa, não, eu estou entregando para você e ressignificando esse sonho, reciclando esse sonho. E aquilo entrou, assim, diretamente no meu coração também.
Então, foram essas duas artes. E uma das pessoas me perguntou se quem fica, às vezes, servindo, né, seja em qualquer área, e você que está ali pintando, se consegue cultuar, se consegue receber ali, né, a porção que Deus está oferecendo naquele momento, naquele culto. E aí responda às pessoas, né? É possível você estar servindo através da sua arte, pintando e cultuar na igreja, no congresso? Ah, com certeza. Lógico que a gente não está, por exemplo, eu normalmente fico de costas para a igreja para que a igreja possa ver o quadro. Então eu não estou vendo o movimento da igreja, muitas vezes eu não estou vendo nem quem está conduzindo, seja o louvor, a dança, a pregação, eu não estou de olho para eles, né? Mas eu estou ouvindo, eu estou em contato com o Senhor o tempo todo. Eu às vezes pergunto, Senhor, que cor eu vou usar aqui? Sabe? Porque eu vou usar que cor aqui. Principalmente quando eu desenho partes de um corpo humano ou uma pessoa, eu pergunto para Deus, qual a cor de pele eu vou usar? Faz sentido. Porque se eu vou entregar para alguém, essa pessoa precisa se identificar. Faz sentido. Então, Senhor, eu não sei quem é essa pessoa, mas qual a cor de pele dela? Então, eu estou em contato com o Senhor o tempo todo, para que aquele quadro seja uma mensagem mais fiel possível do que o Senhor quer falar para aquela pessoa. E o louvor tá rolando, eu tô adorando o Senhor também, cantando junto, sabe? Isso. Então, dá sim. Lógico que algumas coisas você vai acabar se perdendo. Aconteceu um movimento tal, acabo me perdendo, mas eu tô ouvindo a palavra. Aquilo que foi visual, realmente você não vai estar... Mas sim, a gente consegue sim. E assim, eu não tinha, né, você trabalha há algum tempo com os kids, a gente acompanha vocês, eu não tinha essa dimensão quando você falou assim, quando eu desenho uma pessoa, eu preciso saber, né, e ela precisa identificar, e assim, olha que profundo, e olha a importância de ter uma comunhão com Deus, porque se você não tiver, você não vai conseguir, tipo, qual é a cor, que cor é o cabelo, que cor são os olhos, que cor é a pele, e tem que fazer sentido, né, então assim, eu vejo que não é parte de dependência de Deus, é uma totalidade de dependência de Deus. Porque além de você desenhar aquilo, a mensagem que o céu quer transmitir, depois tem a entrega. Né? E aí, como que... E a entrega, como que funciona? Meu Deus. Essa é não me entendam mal, mas essa é a pior parte para mim. Alguns acham que é difícil entregar por conta do carinho, do apego ao quadro. Mas não, a pior parte é... porque é difícil, né? Não é porque é ruim, é porque é difícil. É você realmente olhar são tantas pessoas. Você olha para aquele mar de gente na igreja e qual delas é para eu entregar esse quadro? É um temor você quer gigante. ser fiel àquilo que Deus transmite para você, né? Exato. Eu não quero entregar para a pessoa errada. Lógico que muitos quadros, já teve quadro que eu entreguei para a igreja, não foi para uma pessoa específica. Sim. Mas eu preciso entender, sabe? Para que não é uma mensagem que pode servir para qualquer pessoa. Pode até ser, mas quem precisa ouvir naquele momento, sabe? Para quem, às vezes, está falando, perguntando para Deus uma coisa específica que vai ser respondida por aquilo. Então, é um temor muito grande. Cada vez Deus faz de um jeito, mas normalmente eu ando pela igreja justamente para conseguir ver todo mundo. Mesmo eu mal enxergo direito, porque você fica olhando para o quadro perto ali, a vista fica toda embaçada. Mas normalmente o Senhor dá um aperto no meu coração, assim, né? Quando a gente fala sobre ouvir Deus, a gente normalmente não ouve a voz dele audível, então é mais uma sensação. Sim. Então já teve uma vez que uma das primeiras, assim, que eu estava com tanto medo, não sabia e precisava entregar logo porque o culto já estava acabando, e o Senhor colocou um aperto no meu coração tão forte que doía. Olha isso. Sabe? E eu sempre pedi muito para Deus realmente me sinalizar de forma forte, porque eu sou uma pessoa que tem muitas dúvidas, eu sou uma pessoa muito confusa. Então, eu fico, mas será que é isso mesmo? Será que é aquilo? Por causa desse medo, desse temor, né? Então, eu fico me questionando muito. Então, eu falo, por favor, Senhor, me mostra de uma forma muito forte para que eu não tenha dúvidas. Então, esse aperto. Às vezes, eu sinto o aperto chegando perto da pessoa, e aí eu, não, pera,
vou andar mais um pouco. Se eu chegar de novo perto daquela pessoa e sem ter a mesma sensação, não é aquela. Então, eu pondero bastante, Sim. assim, para poder entregar. Então, é dessa forma, é uma sensação. E você pensando, né, como artista e viveu a sua geração de infância e agora, você acha que é necessário ter uma educação de apreciação da arte em si, até mesmo na igreja? Porque assim, hoje a gente está nesse mundo acelerado, né? E aí, você trabalhou com criança, sabe muito bem como que funciona isso. Você acha que as igrejas precisam trabalhar isso até de forma mais específica para as crianças? Porque hoje, sabe, põe uma música, põe uma tela, põe um vídeo, tela que eu digo, tela de mídia, né? Pra criança dançar e tal. E às vezes não aprecia isso, né? E às vezes a beleza da natureza, a beleza de um quadro, você percebe vivendo em gerações diferentes, né? A sua infância e agora, que é uma necessidade de uma educação para isso. Sim, o envolvimento da criança em todas as áreas é super importante, porque é ali que ela vai perceber o que ela gosta e o que ela não gosta, o que ela tem mais afetividade e o que não. E ali também incentivar, né, a criança a pintar, a criança a dançar. Poxa, eu cresci, a Assembleia, a gente tem muitas coisas dentro dela. Desde criança já tinha dança, já tinha teatro. Sim. Eu fiz de tudo quando era criança. Experimentei de tudo. Então, isso foi trazendo essa parte artística também, né? Mas agora você ensinar especificamente, você diz, a pintar, no que realmente você se refere a isso? Porque hoje, que nem você falou assim, é motivado. Vamos, um grupo de dança, o grupo de louvor, né? O grupo que toca. Mas hoje, e aí, nas nossas igrejas em si, a gente não vê especificamente, vamos incentivar crianças a pintarem sobre isso? Sim. Né? Então, assim, para que nasçam outras pessoas com essa mesma visão, através da arte, né? Da arte das telas pintadas, é uma necessidade de educar agora? Ou tipo, não, espere quando ela crescer, ela vai ter essa vocação e vai brotar isso no coração? Não, é super interessante já iniciar. Eu não tive isso quando eu era criança, né? Sim. A gente, na salinha, sempre dá um desenho já pronto para você pintar. Não fala para você, pintar, o que você... Se fosse para pintar o amor de Deus, como você pintaria? Você já pode fazer isso para a criança, até mesmo para ela desenvolver esse pensamento. Nossa, nunca parei para pensar nisso, né? Então, desenvolver isso dessa forma é super interessante já para criança também ter contato com isso, assim como tem com o teatro, assim como tem com a dança. Fica aí a orientação para os líderes, para os pais, incentivem os filhos de vocês, porque existem várias áreas, né, que isso era um tabu, muitas vezes, né, até dança, que a gente antigamente não via, hoje a gente vê atuando um pouco mais, e o seu filho pode servir. E que mensagem, Rafa, você consegue olhar e dizer porque assim, eu escuto pessoas que eu vejo, olha, você pode servir isso na igreja. Não, eu tenho vergonha, tenho medo de não ser compreendida, e você passou por esse processo, né? Hoje eu vejo que você sente o altar como um espaço da casa do seu pai. A gente vê essa liberdade, né? Você, quem já acompanhou, e você pode procurar os vídeos na internet, ela adorando, ela canta, ela ora, às vezes medita ali, então assim, tem essa liberdade. Eu vejo alguns adolescentes começando com essa arte da pintura, de desenhar, mas com timidez. Tipo assim, será que eu vou ser aceito, né? Que orientação que você dá para essa juventude que está começando e que isso está queimando no coração, mas tem medo por quê? Porque não é algo que a gente vê todos os dias, em todos os eventos, né? Mas a gente percebe através da sua vida e de outras pessoas, inclusive, né? Vou até falar aqui, a gente tem a Júlia, né? E eu falo que ela é discípula ali da Rafa, que foi motivando e hoje motiva outras crianças. Então, assim, olha, Rafa, já tem os seus discípulos formados ali, glória a Deus por isso. Então, assim, o que você diria para esses jovens enfrentar esse medo, servir, como eles podem efetivamente fazer isso na casa do Senhor? Bom, eu acho que para perder a vergonha e o medo é começar no banco. Você está sentando durante o culto, lógico, converse com o seu líder, explique. Porque às vezes pode haver alguém e falar, nossa, você não está prestando atenção no culto porque você está desenhando enquanto o pastor está pregando. Não, explica, né? Chega, olha, posso desenhar aqui, eu quero muito, é uma forma de eu adorar a Deus. Explica para as pessoas mais próximas, principalmente para os seus líderes. Começa no banco, no anonimato, sabe? Começa em casa, depois vai para o banco ali da igreja. E aos poucos as pessoas vão percebendo.
sabe? Eu não precisei falar nada, não precisei pedir nem nada, porque as pessoas foram vendo, entendendo aos poucos o que realmente era aquilo, que não era só um passatempo, né? Então, começa dessa forma, vai aos poucos, e assim vão te dando abertura, né? Se você, no meio do culto, você pensou em desenhar uma pintura, um desenho, e Deus te mostrou alguém para entregar, entrega no final do culto, vai enfrentando isso aos poucos, né? Mas até que você consiga ter abertura, porque se não tivessem me dado abertura, se vocês não tivessem me convidado, talvez eu nunca tivesse pintado durante o culto, né? Então, é algo que você precisa trabalhar ali com a sua comunidade, né? Até mesmo para não ofender ninguém. Como é uma coisa que não é conhecida, algumas pessoas podem se ofender se elas não entenderem. Mas se você mostrar, olha, foi isso que Deus... um dia você pintou durante o culto, você pode mostrar para o seu pastor, olha, pastor, enquanto o senhor estava pregando, Deus foi falando assim, assim, assado comigo, e eu pintei. Entrega para ele, sabe? Então, é uma forma de entrar de forma sutil e ir conquistando um espaço até que isso esteja aberto e realmente, né? Porque a vergonha, ela vai passando aos poucos. E você também não pode só se prender à vergonha, né? Porque nervoso você vai ficar... Até hoje eu fico nervosa, né? E eu, às vezes, fico um pouco com vergonha, principalmente quando é uma igreja que eu nunca fui. Entendi. Mas quando você se prende à oração e fala, não, agora eu vou me concentrar aqui, eu vou servir ao Senhor e estou me concentrando... Você não enxerga mais nada. Sabe? Foca ali na sua tela, foca no que você... em Deus, porque você precisa entender o que Ele quer. E a vergonha vai passar, porque você não vai enxergar mais nada ao redor. E você falando sobre isso, e seria a tradução, né, da mensagem da palavra, às vezes expositiva oralmente, para uma tela. Então, continua sendo a palavra, né? Então, através daquela palavra você conseguiu expressar. E assim, a criança, o adolescente, ele pode fazer isso com um lápis de cor, precisa ser uma tela, você já fez em papel, ou tem que ser numa tela com tinta, pincéis, como que... Não, você tem uma base para pintar, para desenhar, e tem um lápis, já tá bom. Pode fazer com qualquer coisa, sabe? Qualquer material que dê para você expor um desenho. Então, você tem uma sulfite em casa, uma folha de caderno de desenho, você tem um lápis que você usa na sua escola, com uma borracha, você já consegue fazer. Então, não é necessário que seja uma pintura, né? Eu pintava só com lápis, eu nem gostava de pintar, porque parecia que sempre ficava feio quando eu pintava. Com lápis de escrever? Né? Só o contorno mesmo, né? Em casa, pra mim, não mostrava isso pra ninguém, mas era como eu comecei. E depois eu fui explorando. Eu quero aprender aquarela. Eu comprei um kitzinho de aquarela escolar. Fui pintando e explorando, sabe? Mas não é necessário ter tudo isso. E já começaram na tela, né? Não precisa. E aí fica esse recado, esse aviso. Pais, incentivem os filhos de vocês. Então, eles podem estar servindo ao Senhor. E às vezes as crianças não têm o culto infantil naquele dia. Não é motivo, olha, vai ouvindo a mensagem do pastor, e desenho que você vai entendendo. Porque isso vai trazendo... e o Espírito Santo é a melhor inspiração. Né? Uma coisa que eu sempre falo, Rafa, para todos os pais e líderes de crianças. Não existe Espírito Santo Júnior. Então, o mesmo Espírito Santo que fala com o adulto, ele fala com a criança. Sim, né? E ele quer usar a criança para louvor da glória de Deus sobre isso. Rafa, para a gente caminhar para o finzinho, né? Que dica que orientação técnica você daria para quem já tem essas habilidades, né? Existe algo específico? Olha, esse material, não esse canal, além de seguir a Rafa nas redes sociais, né? Depois a gente coloca aqui para você seguir a Rafa nas redes sociais e se inspirar. Então, assim, existe existe uma linha de desenho que você se inspira? Como que você faz esse processo criativo, né? Eu, pelo menos, quando quero criar, eu vou para a loja de brinquedos para poder criar alguma dinâmica, alguma atividade. Como que, além da Bíblia, que você já deixou bem claro isso, de orar e ler a Bíblia, existe outra técnica que você utiliza para esse processo de criação? Eu salvo muitas ideias no Pinterest. Então, tudo que eu gosto
de estilos de arte. Eu tenho uma pasta chamada estilo de pintura. Aí tudo que eu vejo que eu gosto e quero replicar, eu vou colocando ali, né? Então, quando eu tenho uma ideia, por exemplo, no culto, já aconteceu várias vezes. Eu quero pintar isso, mas de que forma eu vou pintar? Vou pintar de forma mais abstrata? Vou pintar de forma mais realista, mais cartoon? Então, eu procuro, vejo lá, eu quero esse estilo. Então, eu me uso como referência. Outra coisa, referência não só do estilo de pintura, mas também da forma. Todo mundo conhece um pássaro, mas na hora que você vai pintar, você se perde em alguns detalhes. Então, usa referência, coloca a referência no seu celular de um pássaro para você seguir e conseguir replicar mais ou menos ali, né? Entendi. Teste materiais, né? Tem o lápis de cor, testa o lápis grafite também, testa a canetinha. A gente tem uma infinidade de materiais hoje, apesar de não ser muito barato. Tem os materiais escolares que você pode começar. Tem a tinta guache, né? Para quem vai pintar ao vivo, eu já posso falar para você, ou já monte as tintas, que eu uso tintas primárias, né, das cores primárias, porque acaba saindo mais barato. Né? Então, aprenda o círculo cromático de cores, como misturar cores para te facilitar. É uma coisa de técnica que você pode aprender para aplicar. Vai te facilitar muito, você não vai precisar ter uma tinta específica. Mas se for um lugar que você tem pouco tempo, faça as misturas antes, ou então compre as tintas separadas, né, para ser mais rápido. E eu acredito que é isso. Mas uma coisa que eu queria rapidamente retomar, uma coisa que você comentou. Não, por favor. Antes de fazer essa pergunta, que você falou sobre como incentivar a criança em casa, né? E começa com... Primeiro, a gente já sabe que a gente precisa incentivar a criança a ter um devocional todos os dias. Olha aí, ó. Né? Ler com ela pelo menos um versículo todos os dias, se tem um livrinho. Então, envolver a criança na palavra de Deus diariamente. E coloca ela para pintar aquilo. Você falou... vocês leram a história de Davi? Coloca ela para pintar. Não dê um desenho pronto. Mas fala para ela, o que você aprendeu? Desenha Davi, desenha tal coisa. Ela na criatividade dela, ela vai fazer o que ela aprendeu. E isso vai até ajudar a fixar a mensagem. É assim que começa. Desenhando e pintando a palavra de Deus. O versículo. E, posteriormente, o Senhor, às vezes, vai colocar na mente dela um versículo, vai colocar um desenho específico para entregar para alguém. Mas tudo começa com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é que fala. Sim. Às vezes, se você só pinta um versículo simples, já é o que Deus está falando. Afinal, ele deixou a Bíblia para a gente justamente como a palavra de Deus. Né? Então, comece assim, com um devocional diário, ok? E pedindo para ela desenhar o que ela aprendeu naquela história. Rafa, isso vai muito ao encontro daquilo que a gente está fazendo hoje em dia, né? Hoje as crianças, aqui na nossa igreja, elas são patrocinadas pela Editora Vida e elas receberam um devocional que é um devocional para elas. Ela lê, né, um dia da semana para trabalhar a semana inteira. E ele motiva sobre isso. E escrever e fazer também desenhos sobre isso. Show. Então, assim, vai muito ao encontro. A gente vê que é um alinhamento do Espírito Santo sobre isso. Então, eu quero, antes da Rafa deixar só a última mensagem, eu quero reforçar isso para os pais. Engraçado não, porque eu não acredito em coincidência. Né? Nós conversamos algumas coisas e sobre fazer devocional, não estava na nossa pauta sobre isso, mas eu vejo que é uma necessidade para essa geração. Né? Os pais precisam desacelerar em questão de faz isso e faz aquilo e começar a voltar o seu filho, ou seja, criança, adolescente, para a palavra. Né? Porque o devocional vai fazer com que acenda a chama, né, do amor por Jesus e, além disso, vão despertar esses dons que há na criança, no adolescente. Então, assim, pai, né, mãe que está me ouvindo, você é responsável por isso. E, assim, a Rafa foi muito pontual. Você quer que seu filho sirva ao Senhor com excelência, né, em qualquer área da igreja? Tudo vai começar com um devocional. Se não há esse costume em casa, se não há esse costume na família, vai ser difícil de entender o que Deus quer, para quem Ele quer falar sobre isso. Então, assim, fico até feliz, nosso coração fica até alegre e aquecido, Ava, porque eu acho que a mensagem para essa geração é isso. Precisamos voltar
a leitura da palavra, a oração e que tudo isso resume ao nosso devocional. Rafa, Sim. que tempo precioso, né, poder conversar com você, que, assim, você vai falando, as ideias vão surgindo, e obrigado por ser uma inspiração nessa geração, obrigado por, através da sua arte, levar cura para outras pessoas, e isso, gente, somos testemunhas, né? Quantas pessoas recebiam um quadro da Rafa e, assim, debrulharam assim de chorar porque era aquilo que Deus estava falando, né? E com tudo isso, com esses feedbacks até comportamentais, como que você se sente? Porque assim, hoje, você não pega um microfone para ministrar 1 hora de uma palavra, ou eu sei que você também canta, e às vezes o seu servir é no anonimato. Né? Você vai aparecer no final do culto, às vezes quando dou o microfone para você chamar, senão você entrega ali no secreto da pessoa, né? Como que você se sente? Porque hoje em dia as pessoas procuram, né? As câmeras procuram as luzes e você vê que, assim, olha, no anonimato, às vezes no cantinho, porque geralmente é num canto, sem a luz ali do palco chamando a atenção, mas você está sendo específica. Como que é essa sensação para quem trabalha nisso, né? É gratificante, né? Nós somos tão pequenos. Quando você se depara com a grandeza de Deus, você percebe o quão pequeno você é. E mesmo assim, Deus escolhe usar você para entregar algo. Podia ser qualquer pessoa. É isso. Sabe? Podia ser qualquer pessoa. Num lugar, ainda mais num congresso que tá cheio de gente, ele escolheu você de uma forma completamente diferente para falar com aquela pessoa. Então, é uma honra e uma gratificação grande demais que a gente, pelo menos eu falo, eu não mereço isso. Mas eu quero muito isso, quero muito fazer parte desse crescimento do reino, eu quero muito servir ao Senhor e ser uma ferramenta. Porque, Felipe, para mim não faz sentido viver se eu não for usar a minha vida para agradecer a Deus e fazer algo por Ele. É isso. Se eu viver a minha vida só para mim vai ser uma perda gigantesca. É isso. A vida é difícil, a vida não é fácil. E ela é curta. E você usar essa vida para nada não faz sentido para mim. Não faz. Então, Deus me usar, eu perceber Deus me usando através disso, que era uma coisa que eu nunca imaginava. Uma coisa completamente diferente. Chega a ser algo novo. Sim, isso que eu ia falar, né? É algo novo. Me deixa extremamente feliz. E me faz sentir que eu estou vivendo do jeito certo. Sabe? E isso me chama a atenção, porque uma vez você comentou sobre isso, né? Servir ao Senhor do jeito certo e para louvor dele, muitas vezes você pintando, você foi curada. Sim. Dores, o Senhor falou com você, então assim, olha a importância de fazer aquilo que Deus quer, né? Porque Deus poder procurar em outros lugares e que isso não ia achar. Então assim, no lugar certo, servindo a Deus com aquilo que Ele te chamou e que às vezes não passava na sua cabeça. Além de você servir outra pessoa, você também é curada sobre isso. Então assim, que mensagem poderosa de a gente achar o nosso propósito, né? Sobre isso. Independente se vai ser no palco ou se vai ser no canto, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar e falo para todos. Não importa o que você faz. Você, no seu trabalho comum, você pode servir a Deus através daquilo. A Bíblia fala, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Como adoração a Ele, sabe? Às vezes é no palco, às vezes é no anonimato ali, como ministerial, mas às vezes nem é na parte ministerial. Às vezes você é uma design de sobrancelha, às vezes você é do marketing, assim como eu trabalho no marketing também. Em tudo, Deus pode nos usar. De qualquer maneira. Você gosta de cozinhar? Já experimentou? Já lembrou de uma pessoa e falou, eu vou fazer um cookie para ela? É isso, faz sentido. Entende? É no ordinário. Quando eu era mais nova, adolescente, eu orava chorando para Deus e falava, Senhor, eu não quero viver uma vida comum.
Eu chorava assim, falava, eu não quero, Deus me livre de viver uma vida comum. Eu não quero ser aquela pessoa que estuda, trabalha, vai para casa, dorme e acabou. Eu quero ter uma vida entregue e tudo mais, com experiências com o Senhor e tudo mais. Eu não via a beleza do ordinário. Depois que eu fiquei adulta, eu casei e eu me encontrei nesse lugar da vida ordinária, da vida comum, eu entrei em choque. Eu falei, eu tô vivendo o que eu não queria viver. Eu tô feliz, graças a Deus, tá tudo certo, que não sei o quê. Mas eu entrei em choque nessa parte. E o Senhor me ensinou que no ordinário a gente também adora o Senhor, serve a Ele e é usado por Ele. Sim. Então, é na pintura? É entregando um copo de água pro pessoal na igreja? É, às vezes, ficando atento se... molhou o chão aqui pro pessoal não escorregar, deixa eu ir ali limpar. O banheiro tá precisando de uma limpeza, tá precisando... É no simples e é no pouco que Deus se manifesta. E assim, eu vou até quebrar o roteiro, né? Nem sei se a direção vai aprovar depois tudo isso. Rafa, eu não sei quando esse episódio vai pro ar, mas eu sei que vai ser um episódio hoje. E o tema do episódio de hoje que vai sair, só pra você entender, e gente, não é uma gravação por um acaso, para cumprir um calendário, e pelo menos eu sinto, né, que estou sendo ministrado, a equipe que tá aqui, com certeza é isso. O episódio que vai sair hoje, o tema dele é Deus age no ordinário. Olha só. Só você ter uma ideia, vai lançar daqui a pouquinho. Deus age no ordinário. Então, assim, o Senhor está nos chamando para isso, para ver o belo, né, a beleza do ordinário e ouvi-lo no dia a dia. Então, assim, eu não acredito, Rafa, que a gravação está sendo hoje, que você está falando sobre isso hoje por uma coincidência, porque a gente não viu por coincidência, a gente viu por propósito. Então, não sei quando você está nos assistindo, quando vai ver, mas procure também aqui essa mensagem, né, que está aqui no nosso canal, que Deus age no ordinário. E assim, Rafa, que momento precioso a gente teve, eu sempre costumo, né? Como a mesa nos traz comunhão com os irmãos, nos traz direcionamento. E eu queria que a gente finalizasse, né? Já fiz os agradecimentos, mas queria que a gente finalizasse. Você também pode agradecer, enfim, mas que você orasse para que Deus despertasse essa geração e essa juventude, né? A nossa juventude, porque é a força. Nós que vamos continuar, né, o legado dos nossos pais, dos pastores que já passaram, mas que sirvam a Deus no ordinário e que sejam apaixonados, que não vivam uma vida vazia, só com seus interesses, juntar tesouro e se formar e não tem significado, né? Eu acho que esse queimar de amor por Jesus que você tem, né? E não só nas suas palavras, nas suas atitudes e as suas emoções mostram isso, que isso desperte nessa juventude, que eles entendam que não adianta conquistar o mundo, né? E perder a sua vida e não ser útil para o reino. Então, obrigado, viu, Rafa? Obrigado por esse momento que te chama de mesa, obrigado por, em tão pouco tempo, você nos trazer essa lucidez de que Deus quer, né, se manifestar no ordinário. Eu acho que isso serve primeiro para mim, tá muito explícito, né? Não foi coincidência do dia, mas um propósito de Deus. Obrigado, viu, Rafa? Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, gente. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, quero primeiramente te agradecer pela vida, pela dádiva que o Senhor nos deu de viver, de ter pessoas ao nosso lado, de ter a tua palavra à nossa disposição a qualquer momento e de ter o Senhor no nosso coração, teu Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo em tudo. Muito obrigada. E eu quero te pedir, Senhor, reacenda no nosso coração um amor por ti. Ensine-nos a amar ao Senhor. Por favor, Jesus. Ensine-nos, Senhor, a te buscar, a viver conforme o Senhor quer. Nos conduza, Senhor, a nossa atenção para ti. Atraia-nos cada dia mais para o Senhor. E faça o que o Senhor quiser na nossa vida. Em todas as áreas. Que o Senhor nos guie nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Que o Senhor nos dê sabedoria e que isso transborde em nós.
Que a gente possa olhar para todas as coisas com os teus olhos, vendo a beleza das coisas, das situações, das pessoas. Nos conduza, Senhor, a esse lugar de intimidade com o Senhor. E que cresça em nosso coração a vontade de te servir, de te obedecer. Na tua palavra, o Senhor uma vez disse que o Senhor daria o coração disposto a te obedecer. Então que obedeçamos ao Senhor, te buscando, te amando em primeiro lugar, amando o nosso próximo e vivendo de forma íntegra, de forma excelente, te buscando e sempre revendo como que nós estamos. O que nós estamos fazendo com o tempo precioso que o Senhor nos deu, com os dons preciosos que o Senhor nos deu. Nos ajude a desenvolver, capacita cada um que está assistindo nesse momento e que eles consigam enxergar como é que eles podem agir, como eles podem te servir através daquilo que está diante deles, que o Senhor colocou nas mãos deles. E que muitas pessoas possam ser alcançadas através dessas vidas, através dessas pequenas atitudes, desse ordinário que se faz extraordinário quando o Senhor está conduzindo. Muito obrigada por depositar em nós a capacidade de criar, de compartilhar com nós atributos tão preciosos que o Senhor tem e o Senhor quis que nós tivéssemos também, que a gente não desperdice nenhuma dessas coisas, para a honra e glória do seu nome, Pai. Amém. Amém.